Olá, aqui é a Ana e a Beatriz. A gente voltou para continuar contando sobre o nosso processo de introdução alimentar, agora com 1 ano. Afinal, o que muda, o que vem de novidade nessa fase? Bom, a partir de 1 ano, a gente tem alguns marcos importantes nesse processo de introdução alimentar das crianças. O primeiro marco é que depois de 1 ano, o leite materno já não deve ser o principal alimento da criança. O principal alimento deve ser realmente as comidinhas e as refeições. Então começa por aí o primeiro desafio, né? A gente tem até agora um bebê que muitas vezes mama bastante, que prefere o leite materno, e aí de repente, olha, leite materno agora é o segundo plano, continua sendo importante, continua fornecendo muitos anticorpos, muitos nutrientes também, mas ele já não deve ser considerado o principal alimento. Já se espera que nessa fase a criança já coma um pouquinho melhor, já coma em mais quantidade e também em mais variedade. Outro ponto importante é que a partir de 1 ano se considera que a criança está apta a consumir os mesmos alimentos da família. Ou seja, já não existe aquela necessidade de papinha, de tudo muito amassado, de não utilizar sal. Na verdade, a partir de 1 ano, a alimentação da criança é a mesma que os pais comem, que os familiares comem, desde que se considere uma alimentação saudável. Continua se recomendando evitar açúcar nessa fase, então evitar açúcar, evitar alimentos açucarados, besteiras de um modo geral, né? Mas a gente já pode introduzir, às vezes, um tiquinho de mel com moderação, oferecer um arroz, um feijão, uma carne, tudo com consistência o mais próxima da alimentação dos pais possível, o mais variada possível essa alimentação, o mais colorida possível e o mais saudável possível. Ana, e aí? Contigo e com a Bia, como é que estão as coisas, né? Tá desse jeito? Ela já come bem mais comida? Come de tudo? Como é que tá? O nosso processo continua variável, depende do dia. Tem dia que ela come muito bem, depende do dia e depende da opção que eu ofereço, sabe? Então tem alimentos que ela gosta muito. Adora risoto, adora arrozinho com carne moída com legumes, tem várias frutas que ela adora também, adora ovo cozido. Então tem vários alimentos que, de um modo geral, ela aceita com facilidade, come bem, mas isso não é regra não, tá? Tem refeições que às vezes não aceita, que às vezes quer mamar e não quer comer tanto assim. Então o processo continua dia após dia, refeição após refeição. Continua a mesma ideia que eu comentei no último vídeo. A gente tem que ter paciência, dar o exemplo. Isso, a cada vez mais que as crianças vão ficando mais velhas, o exemplo fica mais importante, porque eles estão espertinhos, eles identificam bem o que a gente está comendo. E essa história de, eu como uma coisa, dou outra coisa pro meu filho, cada vez vai funcionar menos. Então, realmente tem que ser a mesma coisa, né? Consumir o alimento saudável, oferecer esse mesmo alimento saudável, o mais colorido possível, o mais variado possível e manter esse estímulo e a paciência. Saber que nem todo dia o bebê vai comer super bem e não adianta forçar, porque isso só gera uma relação ruim com a comida. Então é oferecer, ter paciência, ter persistência e devagar e sempre eles vão melhorando e vão tendo uma relação melhor com a comida, ok? Se você também tem um bebê passando por essa fase agora de 1 aninho, ou um pouco antes, ou um pouco depois, conta pra gente um pouquinho como é que tá o processo por aí, se o bebê come bem, se não come tão bem assim. Dá umas dicas para outras mães aproveitarem também, ok? Beijo e até o próximo vídeo.